Fala aí, turma, tudo bem? A gente chega nesta segunda-feira para falar desse Ceará que foi campeão no final de semana, seu 47º título do Campeonato Cearense, se tornando aí o maior vencedor do estado. 47 para o Ceará, 46 para o Fortaleza. Essa disputa sempre muito equilibrada, né? E a gente vai falar nesse conteúdo sobre o time do Léo Condé. Um time realmente que precisa ser exaltado, né? Precisa ser elogiado. Um Ceará que durante muito tempo, e eu vou fazer alguns comentários ao longo desse vídeo, mas durante muito tempo foi talvez alvo de desconfiança, inclusive da nossa parte. Aqui eu não estou querendo apontar o dedo para alguma pessoa, para algum analista, para algum comentarista. Eu estou me colocando nesse balaio todo aí. Muitas vezes a gente desconfiou dessa formação do Ceará para a temporada, né? Óbvio, percebendo que havia um movimento aí de um departamento de futebol muito comprometido, muito coerente com as suas escolhas, mas que quando começou a fazer algumas contratações, começou a trazer algumas peças, a gente se questionava aonde o Ceará poderia chegar, né? E é claro também, é bom que a gente diga logo no começo desse vídeo que a temporada é muito longa, que a temporada ainda tem muita coisa para acontecer e o principal objetivo do Ceará, mesmo que ele conquiste a Copa do Nordeste, por exemplo, já conquistou o Campeonato Cearense, vá bem na Copa do Brasil, o maior de todos os objetivos e o mais importante é estar na Série A em 2026. Esse é o grande objetivo da temporada. É o que a gente fala aqui para todos os nossos clubes. É a mola que faz o time para cima, por conta da questão financeira. É o brasileiro que dá essa sustentação. Então, dito isso, vamos fazer que nem a Bíblia, né? Cada mal o seu dia. Olhando para o Ceará de hoje, dentro do contexto de hoje, é um time que tem uma característica que é muito importante, que eu considero, que eu julgo ser muito importante. E virou meio chacota, né? Virou meio alvo essa palavra, e por isso que eu fiz questão de colocar na thumb o time de Operário, né? E eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Eu não concordo que o Ceará é um time qualquer. Que as peças do Ceará não são peças que são jogadores que têm capacidade ou que são meros quaisquer que estão jogando com a camisa do Ceará. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Ceará tem muito mérito. Eu acho que o Ceará tem bons jogadores no seu elenco. Mas é um time mais humilde, mais simples, se você comparar com os outros do Campeonato Brasileiro. Não tenho a informação precisa, mas é provável que o Ceará esteja entre os 4 menores orçamentos dos 20 clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. É uma coisa até meio óbvia, porque é ele que vem da Série B. Então, o Ceará precisa ser um time mais voluntarioso do que os outros. Porque vai ter talvez uma limitação técnica, e quando eu falo limitação técnica, eu não estou individualizando. Eu estou falando de forma coletiva. O lateral direito titular talvez vá ser mais acima ou bem mais acima do que o reserva. Estou citando o lateral direito aqui só como um exemplo, mas isso pode ser para qualquer posição. O volante titular pode ser muito melhor do que o volante reserva. Por quê? Porque você tem que administrar o investimento que você faz. Então, feito esse preâmbulo aqui, tudo isso para dizer que eu acho mesmo o Ceará um time brigador, um time que tem uma necessidade de ter uma estratégia diferente. Não tem como o Ceará ir, talvez, de peito aberto para cima dos seus adversários, principalmente os mais difíceis. E o Ceará teve 3 confrontos contra o Fortaleza, venceu 2, empatou 1. Vai ter um Bahia pela frente agora pela Copa do Nordeste, um campeão baiano que está na fase de grupos da Libertadores também, assim como seu rival, Fortaleza. E não dá para jogar necessariamente de peito aberto contra esses times. E aí que eu acho que está o grande mérito do Léo Condé. É de ser um estrategista. E eu coloco na tela para a gente conversar sobre um trecho da coletiva. E eu separei um trecho, inclusive,
por coincidência fui eu que fiz essa pergunta, mas porque explica bem o sentimento que tanto o Léo quanto os jogadores, eles têm em relação ao seu próprio elenco. E a gente vai ouvir o que disse o Léo Condé. A gente, assim, essas questões de bastidores, a gente não se preocupa, eu não tenho controle disso, né? A gente tem controle da nossa preparação para o jogo, né? Então a gente procura preparar a equipe de uma forma estruturada nos aspectos técnicos e táticos do jogo e emocionalmente. A nossa equipe se mostrou uma equipe muito bem preparada para fazer esses jogos, né? Desde a primeira fase, nos 2 jogos, mostrou um equilíbrio muito grande. É claro que um jogo pilhado, né? Mas a gente sempre tentou se manter bem focado e bem estruturado e não perder a cabeça, porque são jogos assim decididos em detalhes. A gente também já participei em outros momentos de clássicos. O ano passado também Bavia, a gente teve uns 5 ou 6 Bavia no início do ano e a gente sempre tentou transmitir isso para os jogadores. Então, o clássico você tem que ter esse cuidado. A questão, se ele falou isso de forma pejorativa, acredito que não vi o contexto, mas a nossa equipe, a gente sabe que é uma equipe estruturada, que tem um trabalho consistente, mas é uma equipe operária, sim, uma equipe que briga, que disputa, e o torcedor vai ver essa equipe brigando, lutando. Foi assim o ano passado, tem sido e vai ser ao longo da temporada. Para ganhar do Ceará vai ser difícil, vai ser uma equipe que vai competir muito o tempo inteiro, em qualquer lugar, em qualquer praça, mas a gente sabe que também só competir não é suficiente para conquistar, tem que ter qualidade. Eu acho que a nossa equipe tem mostrado qualidade, boas virtudes aí também. Não vou citar nomes aqui, nem setores, mas a gente não iria conquistar o título se não tivesse também a qualidade desse lado aqui. Essa para mim é a principal resposta do Condé. Essa para mim é a principal resposta, mas assim, ele consegue em todos os pontos ser um cara extremamente feliz naquilo que ele fala. Porque é exatamente isso. Que tem uma limitação, mas é um time extremamente consciente disso. E quando você é consciente disso, eu não tô... Porque quando a gente fala limitação, as pessoas entendem como se você estivesse condenando, acabando com o time. Não. É você entender que dentro de um ambiente profissional extremamente difícil de você competir, de alto nível, de alto rendimento, se você não observar as suas fragilidades antes do seu adversário, você vira presa fácil. E entender que você tem limitação e que você precisa montar um planejamento de elenco, um planejamento de jogo nesse padrão é muito importante. E aí tem uma ressalva, eu até coloco na tela aí. Ele termina a resposta dizendo: a gente não iria conquistar o título se não tivesse também a qualidade desse lado. Então o Ceará é um time operário, sabe disso, reconhece as limitações, mas é um time que também tem qualidade. O Ceará teve uma ótima participação dos seus laterais, por exemplo. Fabiano Souza e Matheus Bahia. O Bahia, por exemplo, se eu tivesse que escolher ao final do ano passado para esse, eu teria dito, não, eu iria atrás de outro nome. O Bahia caiu muito de produção no final da temporada. Mas o Bahia tá jogando muita bola. E com uma nova característica que não era das suas principais virtudes. Que é a marcação. Ele tem conseguido, ele obedeceu taticamente nos 2 clássicos, praticamente abdicou, entre aspas, de atacar, de jogar lá na frente, de ser um cara mais incisivo. Ele foi lá na frente, ele participou, mas de forma geral, era uma linha com 4 jogadores atrás, Fabiano, Marlon, William Machado e Matheus Bahia. O Fabiano, com tanta explosão física, foi o cara que ficou para marcar Moisés, Breno Lopes, quem caísse ali pelo lado esquerdo, Pochettino no último jogo. Então, é um time que consegue se organizar taticamente. É um time que tem uma pegada muito forte, que atrapalha a saída do adversário. E aí Pedro Raul, Mugni, Fernandinho, depois o Galeano e o próprio Ailon. É um time que perturba os laterais, que não deixa quieto. Isso eu estou falando do padrão defensivo. Mas quando tem a bola, o Mugni, por exemplo, esconde a bola. Domina ela e é difícil um volante chegar e tomar a bola do Mugni de qualquer jeito. A gente teve Dieguinho e Fernando Sobral com boa condição física também participando do jogo. O Ceará criou pouco, é verdade.
É verdade, contra o Fortaleza ele criou bem menos do que em outros jogos. Mas soube competir. Soube ser um time que tinha qualidade na hora de fazer a transição, de chegar lá na frente. E, apesar de, se a gente for comparar elenco com elenco, o Ceará talvez esteja abaixo do Fortaleza, mas na hora de decidir ele teve um centroavante para fazer o gol. Ele teve o cara lá para roubar uma bola que era o Marlon lá do Moisés, dar o passe pro Mugni fazer o cruzamento e o Galeano acabar sofrendo pênalti, o Sobral batendo. Tem qualidade o time, né? E isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. Não dá pra achar que foi só porque o Fortaleza foi mal, porque... não, o Ceará teve mérito. O Ceará teve mérito. E eu acredito que realmente isso precisa ser algo latente. Volto a repetir. O Ceará não é um time perfeito, está longe disso e tem muito desafio pela frente na temporada. Tem muito desafio pela frente. Não adianta achar que pronto, agora tá tudo bem, que tá tudo certo, que não vai ter mais problema nenhum. Não, passa longe disso. Tanto é que o Ceará tá reforçando seu elenco e sabe que precisa. Se a gente for colocar na tela aí, por exemplo, o Ceará hoje já apresenta assim, né? Já tem lá o Lelê fazendo exames. Então já é mais um reforço que chega ali para ajudar o Ceará. Já é mais um reforço que chega para ajudar. O Ceará entende que precisa contratar. E olha que já contratou 15, 16, 17 jogadores. Então sabe que precisa reforçar esse elenco. E eu vou trazer para finalizar alguns números aqui do Ceará nessa temporada. O conteúdo do futebolês, pegando aí os dados do SoftScore, o Ceará tem 12. O Ceará possui apenas uma derrota nos últimos 12 jogos contra o Fortaleza. São 12 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 19 gols, 13 sofridos e os 2 títulos do campeonato estadual. Ao longo da temporada, o Ceará tem 16 jogos. O Ceará tem 16 jogos e só uma derrota que foi pro Náutico. Aquela derrota lá que o time jogou nada, né? Realmente um dia muito tenebroso ali pro Ceará de maneira geral. De lá pra cá, ele teve os clássicos, ele teve o jogo pela Copa do Brasil, lá em Sergipe, teve o próprio jogo contra o Confiança pela Copa do Brasil também, jogos mais tensos, mas é óbvio que o Ceará ainda vai ser testado no nível maior. Isso é óbvio, tá? Bahia vem agora, as finais da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro está às portas, o Ceará tem um jogo duríssimo fora de casa contra o RB Bragantino, que apesar de estar mal, tem um grande investimento também, vende jogadores aí por cifras milionárias e pode reforçar o seu elenco, enfim. É um time que vai ter maiores desafios, mas o caminho tem sido construído e nesse momento isso precisa ser destacado. Eu acho que esse é talvez o motivo desse vídeo existir. É pra gente considerar o processo. Não é o fim, não tá tudo resolvido, tem muita coisa para acontecer, mas o passo a passo ele é importante. E um treinador que chegou meio discreto, meio ali sem chamar muita atenção, ele vai ganhando uma consolidação do seu trabalho. Ele vai confirmando aquilo que ele vem fazendo, né? Ele que conquistou, inclusive, o primeiro título com a camisa do Ceará. Então o Léo Condé realmente ele precisa ser elogiado pelo trabalho que ele tem feito. Eu sempre digo, a missão de um treinador é fazer o seu time competir. Ganhar ou perder independe dele, mas precisa fazer competir. E isso o senhor Léo Condé faz e faz muito bem. Faz muito bem mesmo, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Obrigado você que chegou até aqui. A gente está chegando ali à marca de 8.500 inscritos, rumo aos 9.000. E eu agradeço você que está fazendo parte disso. Se você chegou agora também, dá essa moral, tá? E eu vou deixar aqui o vídeo de pós-jogo. Comentários sobre o empate que deu o título ao Ceará. Eu comento isso em 3 pontos. Então confere lá esse conteúdo, beleza? Um grande abraço para todo mundo e a gente se encontra na próxima. Valeu!